Eu queria dar boa noite a todos. A doutora Janaira acabou de entrar, acabei de receber a mensagem. É um prazer enorme nos reunirmos hoje aqui para falar de um tema extremamente difícil, mas que a querida Estrela conseguiu transformar ele numa facilidade tão fácil de entender que eu acho, e ela deu essa aula para a gente nas nossas reuniões científicas, que eu achei tão claro e tão fácil de entender que eu acho que todo mundo deveria assistir. Então hoje a gente não vai discutir um caso, a gente hoje vai ter uma aula realmente com a doutora Estrela, né, que é biomédica e que trabalha com a gente lá no Link 19, no projeto do Centro Nacional de Erros Natos da Imunidade e Imunodesregulação. Acho que boa parte das pessoas já conhece a Estrelinha. E ela vai falar sobre penetrância incompleta e expressividade variável, né, da herança genética nos erros inatos da imunidade. Eu acho que o melhor é a gente deixar talvez perguntas e comentários para o final, porque aí a gente facilita a discussão. Mas se tiver alguma coisa muito relevante aí, a gente pode dar uma pausa, tá bom? Pode ser, Estrela? Pode ser, perfeito. Então vamos lá. Boa noite, todo mundo. Espero que todo mundo goste bastante, assim como eu gostei. Então tá. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. O tema, como o Dr. Léo já disse, é a penetrância incompleta e expressividade variável nos erros inatos da imunidade. E como base da nossa discussão, eu utilizei esse artigo que está aparecendo aqui na tela. E antes de começar a falar sobre isso, eu vou explicar um pouco dos tipos de herança. A penetrância incompleta e a própria expressividade variável estão dentro do escopo dos tipos de herança não mendelianas. E para falar disso antes, eu vou dar um panorama do que são as heranças mendelianas, né? Qual que é a herança clássica que a gente chama de mendeliana? Então, são aquelas formas de herança que seguem a primeira e a segunda lei de Mendel. Ou seja, a primeira lei de Mendel, que é o princípio da segregação, diz que um par de alelos se segrega aleatoriamente na formação dos gametas. Isso aqui é o mais básico, todo mundo já sabe, mas é só para recapitular mesmo. Então, quando os gametas são formados, somente uma cópia de cada gene vai para cada gameta e durante a fecundação a diploidia é restaurada, sendo que nós temos duas cópias de cada gene, uma vinda do pai e outra vinda da mãe. A segunda lei de Mendel é a lei da segregação independente, segundo o qual cada par de alelos é segregado de forma aleatória e independente de todos os outros pares de alelos. Então, por exemplo, um par de genes que está lá no cromossomo 2, ele vai ser segregado independente de um par de genes que está lá no cromossomo 9, e assim por diante. Claro que a gente vai ver as exceções para essa regra, mas isso é o que dizia Mendel, né? E aí, de herança mendeliana, nós temos a herança autossômica e a ligada ao X. Existe também a ligada ao Y? Existe, é a herança chamada de holândrica, mas aqui ela não vai entrar na nossa discussão, porque só homens são afetados, casos bem limitados de infertilidade masculina. Então, aqui na nossa discussão do sistema imune, a gente vai falar das autossômicas dominantes e recessivas e ligada ao X. Então, a autossômica dominante é aquele tipo de herança em que o alelo dominante se sobrepõe ao alelo recessivo, sendo que só ele se manifesta. Então, é um fenótipo que se manifesta mesmo em heterozigose, se for uma doença. E aí, um exemplo clássico é a síndrome de Hyper-IgE. Já a autossômica recessiva é quando é preciso haver duas cópias do gene mutado para que aquela condição, aquela característica seja expressa. E aí os heterozigotos, claro, são portadores assintomáticos. Aí, como exemplo, eu trouxe a síndrome do linfócito nu, que é a deficiência de ômega C classe 2, e também uma SCID. A ligada ao X, ela pode ser ligada ao X dominante, que é bem rara, é mais comum que seja ligada ao X recessiva, e ainda ligada ao X dominante, as mulheres heterozigotas podem ser afetadas, enquanto os homens são geralmente afetados mais gravemente. E na ligada ao X recessiva, os homens manifestam a doença quando eles herdam o X mutado e as mulheres geralmente são portadoras assintomáticas. É o que acontece, por exemplo, no Scott-Aldrich e no IPEX. E quando foge a essa regra, né? Quando a herança
não segue esses padrões. Nós chamamos de herança não mendeliana. Então, existem muitos tipos. Existe a codominância, existem múltiplos alelos, penetrância incompleta, dominância incompleta, epistasia e a própria herança mitocondrial. Para ficar mais fácil de entender, eu vou separar em duas e a gente vai conversando sobre elas. Então, na dominância incompleta, a gente vê que os alelos dominante e o recessivo, eles são expressos igualmente no heterozigoto. Então, o alelo dominante, ao invés dele se sobrepor, ele vai se misturar com o recessivo, gerando um fenótipo intermediário. Então, se a gente fosse pensar como o exemplo das florzinhas é o mais fácil, né? Se a gente fosse pensar que a característica dominante aqui, o azul maiúsculo, seria de uma cor vermelha na rosa, e o alelo recessivo, determinante de uma cor branca, o heterozigoto seria uma cor rosa. E uma doença clássica que tem esse tipo de herança é o traço falciforme, né? Então, a gente tem a doença falciforme e o traço falciforme. Já na codominância, ela acontece quando alelos dominantes se expressam plenamente sem se anularem. Então, se a gente fosse pensar de novo na flor branca, né, na característica B, determinante de coloração vermelha, e no alelo A, determinante de coloração branca, na flor heterozigota, a gente tem ambos os alelos se expressando. Então, essa flor, ela é tanto branca quanto vermelha, mas ela não é rosa. E aí, um exemplo é o sistema BO, o sistema HLA, que inclusive já são exemplos também de uma herança chamada alelos múltiplos, que é quando um gene tem mais de duas variantes possíveis na população. Então, por exemplo, no sistema BO, a gente tem que o alelo O, né, o alelo recessivo, o duplo recessivo, determina a ausência de antígenos eritrocitários na membrana da hemácia, enquanto a gente pode ter também antígenos do tipo A e do tipo B, inclusive do tipo AB. Existe uma outra forma de herança que se chama traço poligênico, que é quando um fenótipo ele resulta de uma contribuição aditiva de múltiplos genes causando uma característica. Então, não é um gene que causa uma característica isolada, mas sim múltiplos genes que se somam para gerar um fenótipo. Isso é muito comum naquelas características que são quantitativas, perdão. Então, estatura, cor de pele, cor de cabelo, geralmente muitos genes controlam uma única característica através da somatória das suas influências. Isso é quase o oposto do que acontece, por exemplo, na pleiotropia, que é quando um único gene controla diversos traços, e quando isso acontece no contexto de uma doença, uma única mutação em um gene gera diversos efeitos fenotípicos, às vezes multissistêmicos. Por exemplo, o caso da fenilcetonúria, né? É uma mutação, é uma doença monogênica, mas que afeta mais de um sistema. Existe também uma herança chamada epistasia, que é quando um par de genes inibe ou mascara a expressão de outro par de genes. Então, ela pode ocorrer de forma dominante ou recessiva. E aí, nesse exemplo aqui, a gente tem que na presença do alelo, aqui é um exemplo de epistasia dominante, né? Então, na presença do alelo A dominante, o gene B não se manifesta, né? Se fosse aqui um Azinho, né, dois alelos recessivos aqui, o gene B se manifestaria, esse par de genes se manifestaria. Mas como é uma epistasia dominante, o alelo A determina que esse par de alelos B não seja expresso. E aí a gente chega no tema da aula, que é a penetrância incompleta, também chamada de penetrância reduzida, que ocorre quando menos de 100% dos portadores de um genótipo manifestam o fenótipo esperado. Como assim, né? Então, se a gente fosse pensar, esses quadrados aqui, que aparecem na figura, tem aqui 5 quadrados. Imaginando que todos esses são indivíduos que possuem o mesmo genótipo, ou seja, que possuem uma mesma variante, não expressam todos o mesmo fenótipo. Então, se é uma variante causadora de doença, aqui somente 3 indivíduos, representados pela cor azul, são afetados clinicamente pela doença. Isso é uma penetrância incompleta.
apenas 60% da população que possui o genótipo manifesta o fenótipo esperado. Isso aqui é bem claro naquelas, quando a gente faz o heredograma e percebe que uma determinada característica ou doença pula gerações. E ela não pode ser confundida com a expressividade variável, que já é quando a gravidade do fenótipo varia entre os indivíduos afetados, mas com uma penetrância total. Então, por exemplo, aqui eu tenho de novo os 5 indivíduos que possuem o mesmo genótipo, a mesma variante. E aqui ela é 100% penetrante, então percebam que todos os indivíduos são afetados, porém existem indivíduos afetados mais gravemente, afetados moderadamente, e tem aqueles que podem ser até oligossintomáticos, por exemplo, no contexto de uma doença. Isso aqui geralmente acontece naquele tipo de doença que faz um espectro de manifestações e vários tipos clínicos, né? E aí, é lógico que é muito bonito na teoria, mas na prática, o mais comum que aconteça é isso aqui. É uma penetrância incompleta junto de uma expressividade variável, né? Fazendo com que seja extremamente difícil a gente reconhecer qual é o tipo de herança envolvido em determinada característica, em determinada doença naquela população. Bom, esse artigo que eu trouxe para a discussão, ele vai dizer que de 20 a 30% das famílias apresentam alguma variante com um certo grau de penetrância incompleta. Mas essa estimativa, ela é bem, assim, bem difícil de precisar, porque existem muitos vieses nesse cálculo, né? Inclusive o viés de publicação e de detecção, que fazem o fenômeno da penetrância incompleta parecer bem mais raro do que realmente é. Porque a gente geralmente sequencia, né, o genoma, o exoma, de indivíduos sintomáticos, indivíduos que têm alguma suspeita clínica, né, que manifestam sintomas, que estão ali doentes. Então, os indivíduos sequenciados geralmente estão dentro de uma coorte clínica. E isso não necessariamente representa a população em geral. Então, é uma coorte enviesada quando a gente pensa em detecção de variantes com penetrância incompleta. Da mesma forma, quando é feito sequenciamento de coortes saudáveis, como aquela de Welderly, que estuda pessoas que chegaram em idade avançada sem algumas comorbidades, com uma saúde relativamente boa, a gente também tem um viés de não conseguir enxergar algumas variantes como patogênicas pelo fato daquelas pessoas serem saudáveis. Então, provavelmente, a penetrância que existe para todas as variantes do mundo, vamos dizer, elas estão algo entre as coortes clínicas e o que é descrito nas coortes saudáveis, que seria o que esse gráficozinho aqui mostra, né? E isso explica também por que pais aparentemente não afetados, né, indivíduos saudáveis, podem transmitir variantes patogênicas para descendentes afetados. Então, como assim aquela criança tem tantos sintomas, é tão doente, e os pais têm aquela mesma mutação e são saudáveis? Significa que a mutação não é patogênica? Não necessariamente, pode ser uma penetrância incompleta. Esse fenômeno também explica por que genomas de indivíduos saudáveis podem conter várias variantes supostamente patogênicas ou prejudiciais e mesmo assim não desenvolver nenhuma doença nunca. Bom, esse artigo ele vai trazer então 4 princípios, né? Ele agrega esses fatores que implicam numa penetrância reduzida, numa expressividade variável, em 4 blocos. O primeiro de todos, e o que eu considero um dos mais importantes, é o tipo de defeito genético em si. A mutação genética em si, ela vai dizer muito, ela vai determinar bastante o quão penetrante vai ser aquele defeito. Então, ele vai dizer que existe também uma diferença entre penetrância celular e penetrância clínica. Por quê? Porque, de forma geral, quanto mais grave a mutação, né, quanto mais grave ali o defeito no gene, mais grave vai ser a consequência biológica celular ali a nível de moléculas dentro da célula, para perturbar vias de sinalização, processos biológicos e, como consequência, maior a penetrância clínica. Então, quanto mais grave a mutação, mais grave a penetrância celular, que é o quanto aquilo perturba processos celulares e teciduais, e maior também a penetrância clínica, que é a gravidade da doença, ou sinais e sintomas apresentados por cada indivíduo.
Isso aqui é importante porque existem várias consequências a nível de célula para determinadas mutações. Então, será que uma mutação que causa dominância negativa, por exemplo, ela vai ser menos impactante do que uma que causa a haploinsuficiência ou uma que causa o nonsense mediated decay? Né? Tudo isso fica a questão. A dominância negativa, por exemplo, é um mecanismo em que a presença, a proteína mutada, né, ela acaba afetando ou até suprimindo totalmente a função da proteína wild type codificada pelo alelo normal. Já a ploinsuficiência é um tipo de consequência da mutação em que um alelo saudável não é suficiente para manter a função daquele gene. E o nonsense mediated decay é um mecanismo que a célula tem para degradar as proteínas truncadas, ou seja, aquelas proteínas que são geradas a partir de um stop codon prematuro, né? Ela parou de ser transcrita precocemente por conta de uma mutação que gera uma parada de transcrição. Então, tudo isso vai afetar como que a célula se comporta e, consequentemente, como a clínica se comporta. Aqui ele vai trazer esse esqueminha colorido aqui, fatores que afetam a penetrância e a expressividade nesses 4 blocos que ele divide. Então, ele traz que a mutação é muito importante, o papel da epigenética, do meio ambiente e o fator mosaicismo. E aí eu vou dar exemplos dentro da imunologia para cada um desses fatores que ele traz, mas primeiro eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, nas cores mais escuras aqui, laranja escuro, roxo escuro, ele traz mecanismos que são bem conhecidos na literatura como causadores de penetrância reduzida e expressividade variável. Então, são mecanismos bem documentados, que existem muitas evidências. E nas cores mais clarinhas, aqui um roxo mais claro, amarelo claro, ele vai falar de mecanismos hipotéticos que não são confirmados, mas que existem grandes chances deles também trabalharem para causar uma variação de fenótipo. Então, vamos falar um pouco sobre eles, né? Começando pela mutação. Como eu estava dizendo, a mutação em si, ela já é uma grande determinante do quão penetrante vai ser aquele defeito, aquela doença, aquela variante. Por quê? Isso vai depender do gene que afeta, né, da posição do gene que afeta. Por exemplo, se é óbvio, né, que a consequência de uma variante em um gene não essencial vai ser muito menor do que vai ser muito mais branda do que a consequência de uma variante em um gene extremamente crucial, envolvido em muitas vias, muito importante, e etc. A mesma coisa acontece no caso dos defeitos parciais. Então, a gente tem defeitos parciais e defeitos completos. Os defeitos parciais, eles podem acontecer, por exemplo, no caso de variantes hipomórficas, que causam uma redução do efeito da proteína, mas não tiram totalmente essa função, que é no caso das nulas ou amórficas. Existem também as variantes hipermórficas, que aumentam a função da proteína, e até as neomórficas, que criam uma proteína com uma função totalmente aberrante, diferente da original. Isso tem relação com o tipo da variante em si. Então, se uma variante nonsense, ela provavelmente causa um allof, mas ela também pode permitir alguma função residual. Uma variante missense, que é aquela que ocorre apenas a troca de um peptídeo, né, ela pode causar uma perda de estabilidade, uma má conformação, afetar domínios funcionais e até levar à apoptose. Uma mutação do tipo frame shift, que é aquela mudança no quadro de leitura, ela pode gerar um peptídeo totalmente diferente do original, porque com a mudança da sequência de leitura das trincas, perde-se totalmente a sequência. E aí, como um mecanismo que ele sugere participante nessa orquestra da expressividade variável, ele fala da compensação genômica. Alguns autores chamam isso de buffer genômico, que seriam, então, mecanismos de mitigar um defeito, uma variante muito deletéria, e conseguir manter ainda alguma função residual. Então, quais são os exemplos que a gente tem dessa compensação genômica? Ele vai citar
O desequilíbrio alélico, né? O desequilíbrio alélico é importante porque é importante lembrar que ele ocorre, inclusive, a nível quase de todos os tecidos. Tem um trabalho que mostrou isso, que em 90% dos tecidos nossos existe um desequilíbrio alélico, né? Ou seja, teoricamente, a gente pode pensar que, como a gente tem duas cópias de cada gene, a gente tem 50% de proteína, né, codificada por um alelo e 50% de proteína codificada pelo outro alelo. Mas na prática não é assim que funciona. Geralmente há um desequilíbrio alélico basal para diferentes tecidos, diferentes pessoas, e esse pode ser um mecanismo de compensação genômica, um buffer genômico, porque se o alelo mutado, né, no caso de uma mutação, se o alelo mutado ele for regulado de forma a ser mais silenciado, né, de forma a ter sua expressão reduzida, o alelo wild type pode ser mais expresso e isso beneficiar, fazer com que a proteína ainda tenha alguma função. Outra forma de buffering genômico seria a questão dos genes parálogos, né? Existem vários genes nossos que têm um gene semelhante com uma função redundante, né? Não exatamente idêntica, mas biologicamente redundante, e isso também compensa se houver uma mutação em um desses genes. E terceira forma de compensação genômica seria através das isoformas, né? Alguns genes, eles têm, através do splicing alternativo, isoformas, e aí, se existe, por exemplo, uma mutação missense em um dos exons que não é contemplado por determinada isoforma, essa isoforma escapa da mutação, trazendo, então, pelo menos uma parcela de proteínas codificadas por aquele gene que funciona normalmente. Já no âmbito, por exemplo, da epigenética, que ele fala que é outro bloco importante de influência, a gente tem mecanismos bem estabelecidos de epistasia e metilação de DNA. A epistasia é aquela que eu mencionei, né, quase agora, que é quando um genótipo depende do genótipo de outro par de genes. Então, isso pode tanto predispor a mutação, quanto pode camuflar, né, fazer com que essa mutação não seja expressa. Se, por exemplo, o genótipo que exerce uma epistasia não permite a expressão do genótipo mutado. A metilação de DNA é outra forma de regulação da expressão, em que pode ter ou uma regulação para mais, né, pode ser mais expresso ou menos expresso. Agora, como mecanismos não confirmados, existem vários. Então, um deles é o papel de variantes não codificantes. Então, o quanto será que variantes, por exemplo, em regiões não codificantes, em regiões de promotores, em regiões de splicing, de enhancers, de TR, podem afetar de forma significativa, podem causar uma doença? É desconhecido. Outra questão são os polimorfismos, né, que são variantes comuns na população. O quanto que polimorfismos podem ou não afetar, ou contribuir ou proteger contra determinada doença. Existe o papel também dos alelos protetores. Então, existem alguns alelos que são documentadamente, né, conhecidamente, protetores de determinadas doenças. Eu também vou dar alguns exemplos bem interessantes. Outra questão a ser considerada é o mosaicismo, né? E aí ele traz que as mutações somáticas e o mecanismo de reversão são conhecidamente bem implicados nesse processo. A mutação somática, porque, né, a gente sabe que elas acontecem depois da fecundação, e a reversão é um mecanismo de literalmente reverter esse processo. Então, a gente tem a back mutation, que seria a reversão exatamente para como era antes, né? A gente tem uma mutação, por exemplo, que troca um nucleotídeo. E aí a back mutation, ela troca de volta para o nucleotídeo original. Ou a gente tem também a second side mutation, ou chamada mutação compensatória, que cria uma outra variante que acaba
mitigando os efeitos daquela primeira e revertendo gerando um fenótipo benigno. Isso pode acontecer de forma mutação somática, né, nas células. E aí, um mecanismo que ele traz aqui que acontece, mas a gente não tem certeza se causam, se afeta realmente a expressão ou não, é um fenômeno chamado exclusão alélica randômica. Esse mecanismo, diferente do desequilíbrio alélico, que consiste, né, no aumento da expressão de um alelo em relação ao outro, a exclusão alélica randômica determina o silenciamento absoluto de um dos alelos. Então, só um alelo é expresso. Também vou falar exemplos interessantes daqui a pouco, mas, basicamente, esse mecanismo cria um transcriptótipo diferente do genótipo. Então, também fica difícil a gente ter todas as respostas só com o genoma. E, por último, mas não menos importante, o papel do ambiente, né, que a gente pode chamar de expossoma. Então, são todas as infecções que o indivíduo já teve durante a vida, drogas, fármacos, radiação ionizante, e aí ele traz que radiação e infecção são os dois fatores mais estudados, né, como influentes nessa questão da expressividade variável, da penetrância incompleta nos erros inatos da imunidade, mas também existe o papel das infecções, das exposições subinfecciosas, que seriam aqueles patógenos que a gente entra em contato, não necessariamente desenvolve a doença, mas tem a interação do sistema imune com ele, e isso já pode ser suficiente. O próprio uso de antibióticos, que pode, por exemplo, modular a microbiota, e vários outros, inclusive sexo, idade, estilo de vida. E aí, se eu for ficar citando todos, não vai acabar nunca, porque muitos fatores podem atuar como modificadores globais, e é daí que vem, né, todo esse conjunto que eu falei, que vem o modelo de limiar, que é um modelo que tenta explicar por que que algumas variantes são aquelas 100% penetrantes, elas sempre causam doença, e por que que outras variantes não causam sempre doença. Então, de acordo com esse modelo, aquelas doenças bem estabelecidas, têm uma penetrância completa, que a variante causal ela sempre causa um defeito bem explícito, elas geralmente têm uma força para, por si só, ultrapassarem o limiar de detecção clínica, né, de apresentação clínica. Então, independente de qualquer outra coisa, de estilo de vida, de epigenética, de qualquer coisa, a mutação por si só, ela tem força para desencadear a doença. Enquanto que outras variantes, geralmente aquelas com penetrância incompleta, elas não têm força por si só suficiente para ultrapassar esse limiar, necessitando, então, de expressão epigenética diferente, modificadores genéticos e não genéticos, estilo de vida e tudo mais. E isso explica por que, por exemplo, um indivíduo pode ultrapassar esse limiar de apresentação clínica e outro indivíduo não. E agora vamos para o que interessa, né? Os exemplos, o que isso é na prática. Então, começando do princípio 1, né? Como o tipo de defeito em si afeta a penetrância. Eu falei que o tipo de herança pode ser determinante da gravidade clínica, da penetrância incompleta e etc. Um exemplo disso é esse estudo de 2019, que mostrou que uma forma autossômica recessiva de variantes no gene do receptor de interferon gama leva a uma deficiência completa de sinalização. Então, geralmente, os pacientes afetados têm infecções graves por micobactérias aos 5 anos de idade, mais ou menos, e uma penetrância total. Enquanto que uma forma autossômica dominante leva a uma deficiência parcial e pode até ser assintomática ou ter uma apresentação clínica mais branda. E essas formas autossômicas dominantes, elas têm alguma atividade in vitro, né? Então, quando é avaliado a penetrância celular, a gente vê que há ainda uma certa sinalização de interferon, e enquanto que na forma autossômica recessiva não há nenhuma. Então, mutação, mesma mutação no mesmo gene. Mudou o tipo de herança, mudou a penetrância.
Outro exemplo de como o tipo de variante pode afetar a penetrância é nesse caso do STAT1, que esse estudo mostrou que a perda completa do efeito da proteína gera infecções letais, geralmente precoces, e mutações pontuais, LOF, que retêm alguma função, né, aquelas que eu chamei de hipomórficas, elas causam uma doença, mas com penetrância incompleta. Então, alguns indivíduos apresentam, outros não. Isso foi visto também para vários outros genes, como STAT2, TYK2, CARD9, STAT3, AIRE, também mostraram uma relação entre o tipo de variante e o risco de doença. Geralmente as hipomórficas, as LOF, que retêm alguma função, são hipomórficas, ainda existe uma penetrância incompleta, enquanto aquelas mais, como essa que eu expliquei, precoce, grave, penetrância total. Aqui eu tenho um exemplo também de como a localização estrutural pode afetar, pode fazer com que a expressividade seja variável e a penetrância também. Então, no caso da asplenia congênita, esse estudo de 2018 sequenciou vários pacientes numa corte de asplenia congênita, ou seja, todos com mutações no gene RPSA, e eles perceberam que todas as mutações missense com penetrância incompleta estavam localizadas estruturalmente juntas, na mesma região. Assim como todos os casos de mutação 100% penetrante também estavam próximos. Só que aí que tá, eles detectaram uma variante não codificante causando penetrância incompleta, até aí a gente entende, tá numa região não codificante. E a penetrância incompleta, menos grave. Mas eles também encontraram uma variante não codificante causando penetrância total e sendo um fenótipo grave. Então, isso mostra como não existe uma regra, né, e um padrão muito óbvio, né? Agora, a localização estrutural, junto com uma consequência funcional, geralmente é o mais comum de interagir e afetar. Então, por exemplo, no ALPS, mutações em fases geralmente tendem a mostrar uma hierarquia. Esse artigo é de 2011, mas tem vários mais recentes que também mostram a mesma coisa. Variantes missense do domínio intracelular geralmente são mais penetrantes que aquelas do domínio extracelular. Isso também serve, por exemplo, no caso de enzimas. Se for uma mutação num domínio, dentro do domínio catalítico da enzima, que é aquela porção que faz, né, que tem o efeito propriamente da enzima, né, função biológica dela, geralmente esse defeito vai ser pior, a penetrância vai ser completa. Agora, nesse outro exemplo, do angioedema hereditário, esse estudo mostrou que, geralmente, as variantes missense, né, no gene do angioedema hereditário, têm um início mais brando, enquanto que os pacientes que fazem a proteína truncada, mediada por nonsense, que é quando tem aquele stop codon, que faz com que a proteína pare antes de ser inteira feita, eles são mais graves. Então, quando a proteína trunca e tem um nonsense e a proteína não é inteira feita, era mais grave. Aí a gente pode pensar, né? Então, quer dizer que sempre que tem um nonsense é mais penetrante que o missense. Não. Aí eu trouxe um outro exemplo, não é da imunologia, mas serve, em que variantes missense, que causam uma hipertensão pulmonar monogênica, elas são mais precoces e mais graves do que as variantes que fazem proteína truncada no mesmo gene. Então, não, de novo, não existe aquela regra completa, né? Isso explica todos os casos e relaciona todos os tipos de variantes com todos os tipos de gravidade, apresentação clínica? Também não explica. Esse estudo de 2018, os autores eles fizeram uma busca bem completa, tentando correlacionar o tipo de mutação e a penetrância na haploinsuficiência de CTLA4, mas eles não encontraram. Então, eles viram que provavelmente mecanismos compensatórios, tipo a adaptação transcricional, papel de outras variantes que podem interferir com essa, provavelmente estão implicados. Então, nem sempre existe uma correlação explícita entre o tipo de variante e a penetrância.
Agora resta uma pergunta. Como as deficiências genéticas complexas daquele tipo de eleição, mudança de quadro, né, de leitura, frame shift, como que elas podem ter penetrância variável? Porque a gente sabe que tem. Algumas CNVs podem ter uma penetrância variável. Então, o que explica isso? Ainda não sabemos. Fica a interrogação, né? Mas claro que esses outros fatores podem explicar. Então, o princípio 2 é aquele que eu falei da epigenética, né? Como que os modificadores genéticos e epigenéticos impactam na penetrância. Primeiro, o exemplo mais clássico de todos é o caso da metilação na ICV. Então, esse estudo de 2015, talvez muita gente conheça, é um que pegou gêmeos idênticos, discordantes, ou seja, um apresentava ICV, o outro não. Foram verificar e havia uma diferença na metilação em genes de células B, que são esses genes aqui que eu coloquei, não vou falar todos, mas esses aqui são bem importantes. E esse estudo de 2019 fez também um estudo de 23 pacientes com ICV e verificaram uma desmetilação defeituosa nas repetições de CG. Então, durante um estágio da transição de células B para células B de memória, esses pacientes com ICV tinham uma desmetilação defeituosa. Não era necessariamente uma causa monogênica, e sim uma questão epigenética. Um outro fator também que eu citei lá atrás, que aqui tem um exemplo legal, é o caso da TAS, né? Alguns genes podem predispor a ICV, mas sozinhos não causam doença. Então, essas variantes aqui, na TAS, junto com várias outras, causam a ICV, mas sozinha. Um indivíduo que tem apenas uma mutação, por exemplo, em um desses genes, não vai apresentar ICV. Eu citei também aquele mecanismo da exclusão monoalélica randômica, né, que é quando só um alelo é expresso. Isso foi visto num estudo bem recente, desse ano, inclusive, que sequenciou famílias com mutações em JAK1, outra família com mutação em STAT1, outra família com mutação em NOD2, e eles perceberam que os indivíduos saudáveis, eles tinham a mutação, mas eles tinham um desequilíbrio alélico muito forte. Então, só o alelo normal estava sendo expresso. O alelo mutado era excluído. Enquanto que os indivíduos doentes tinham uma expressão bialélica. Então, ambos os alelos, o wild type e o mutado, eram expressos, resultando na doença clínica. E aqui, como um exemplo de alelo protetor, esse estudo também bem recente mostrou que na síndrome de Copa, os pacientes que têm um alelo, que é um haplótipo, na verdade, né, chamado de HAX-Sting, eles não apresentavam clínica. Então, o que seria esse HAX-Sting, né? Seria um alelo que ele tem algumas variantes, né, alguns polimorfismos, o mesmo polimorfismo no mesmo lugar, que são 3, e toda vez que o paciente tem esses 3 polimorfismos no mesmo lugar, no mesmo alelo, eles chamaram esse alelo de Sting, chamaram esse alelo de o haplótipo Sting. E aí, toda vez que o alelo Sting co-segrega com uma mutação causadora de síndrome de Copa, esse paciente não apresenta a doença. É um exemplo de alelo protetor. Agora, um polimorfismo ele também pode influenciar tanto para predispor a uma doença, quanto para proteger. Então, por exemplo, na imunodeficiência ligada ao X, causada por mutação em SHIAP, um polimorfismo em CD40 ligante pode desencadear a manifestação da doença. Assim como a suscetibilidade à febre familiar do Mediterrâneo é modificada pelas interações do MEFV com polimorfismo no gene da proteína sérica amiloide. E isso também reflete na clínica, né? Aí, tem uma coisa também curiosa, que é o efeito dose dependente. Isso acontece quando as CNVs, que são variações no número de cópias, afetam, né, podem potencializar ou conter os efeitos de alelos deletérios por meio do que ele chama de dosagem gênica. Ou seja, se um alelo mutado está duplicado,
obviamente o efeito é pior. Ou então se há, por exemplo, uma deleção do alelo wild type, é o que a gente chama de perda de heterozigose. Então, por mais que, por exemplo, há uma doença de acometimento autossômico recessivo, porém o alelo wild type está deletado. A gente fala que há uma perda de heterozigose. Um caso de herança digênica ou second hit, aqui eu coloquei entre aspas, porque o limiar entre second hit e herança digênica é bem difícil de separar uma coisa da outra. Existem vários casos, né? E aí eu vou citar aqui só alguns, mas é bem conhecido que no ALPS, que são as mutações em FAS, né, junto com o PRF1, podem desencadear a doença. E aí esse artigo ele fala de um indivíduo que herdou as duas mutações, cada uma de um pai diferente. Então, de um genitor ele herdou a mutação em FAS, e do outro genitor ele herdou a mutação em PRF1. E ele resultou num fenótipo ALPS, né, enquanto que os pais eram saudáveis. Já esse outro artigo mostrou uma mutação em MEFV junto com uma mutação em NOD2, causando a febre familiar, e junto também com CARD15, pode causar o mesmo fenótipo, uma doença autoinflamatória. E ainda esse exemplo de uma variante de baixa penetrância, junto com a variante de mevalonate quinase, causando hiper-IgD. Mas aí, sozinhas, elas não causam nada. Juntas, a gente entende como um second hit que predispõe à doença. Até o momento, são conhecidos 29 erros inatos da imunidade que eles estão não no genoma codificante, mas em regiões não codificantes. Então, nos introns, em enhancers, em promotores, em UTRs, mas a maioria está localizada imediatamente próxima aos exons. E aí é interessante lembrar que a gente tende a esquecer ou até descartar essas regiões quando a gente está estudando, mas existem alguns casos em que detectaram uma heterozigosidade composta, na qual havia uma mutação codificante combinada com uma mutação não codificante, cooperando as duas para causar um erro inato. Então, eu coloquei esse print desse artigo, que mostra vários casos de vários indivíduos em que a heterozigose composta é causada por uma mutação codificante bem clara e uma outra em região não codificante. E aí fica a dúvida, né? São estranhezas raras ou é a ponta de um iceberg que a gente não está acostumado a olhar? E talvez agora que as pesquisas estão se aprofundando mais, a gente vai começar a ver mais frequentemente. Entrando agora nos exemplos dentro do espossoma, né, que eu falei que o ambiente pode moldar as manifestações imunológicas e moldar a forma como os erros inatos se apresentam, é importante dizer que a gente entende o espossoma como infecções, microbiota, dieta, radiação, estilo de vida, tudo que eu falei antes, inclusive aqueles fatores que nem cabem falar aqui. Então, isso pode explicar por que alguns portadores adoecem e outros não, dependendo ao que eles foram expostos. Então, o exemplo mais óbvio de todos é no caso da suscetibilidade ao BCG, né? Por que alguns indivíduos, ao serem vacinados, desenvolvem a BCG-ID? Eles só desenvolvem porque eles foram vacinados, né? Isso é um pouco óbvio. Então, às vezes, até a imunização, entra como um espossoma importante. Também tem casos de deficiências do IRAC4 e MYD88, em que a imunidade adquirida acaba resgatando o defeito, né? Aqui é uma condição causada por mutações nesses genes, em que as crianças têm um alto risco de infecção pneumocócica. Só que aí, quando elas atingem a idade adulta, esse risco vai se diminuindo e as infecções tendem a melhorar, não apresentar mais, justamente porque a imunidade adquirida entra para fazer esse papel protetor.
Uma coisa parecida acontece na deficiência de tirápio, né? E aí esse estudo de 2017 estudou alguns homozigotos para mutação de tirápio e viu que 1/8 deles exibiam a doença estafilocócica. E nos outros 7, os anticorpos anti-LTA, que são adquiridos, né, pela imunidade humoral, resgatavam essa suscetibilidade dependente de toll-like receptor. Então, apesar de, na imunidade inata, ter um defeito, ter uma deficiência causada por uma mutação, a imunidade humoral resgatava essa capacidade de lidar com as infecções. Bom, as infecções elas também podem ser gatilhos para a apresentação de erros inatos, como é o caso da HLH, né? Geralmente são infecções respiratórias ou intestinais que funcionam como gatilho para a doença. E uma coisa parecida acontece no caso de LIG4, né? Os portadores da variante LIG4, eles podem permanecer saudáveis a vida inteira, ou até eles receberem uma quimioterapia, uma radioterapia, que vai desencadear falhas no DNA, vai desencadear a doença, e a cada vez que ele se expõe à radiação, a doença tende a piorar. A idade também pode ser muito importante, como um fator de variação fenotípica, como é o caso da encefalite herpética, que geralmente acontece mais em crianças pequenas, a encefalite herpética causada por essas variantes aqui que eu coloquei. E um exemplo de que como a idade e o sexo podem juntos atuar como também modeladores da penetrância é na síndrome de VEXAS, né, que geralmente a gente conhece como acometendo mais homens e de mais idade. Esse estudo, ele foi um estudo do ano passado, muito interessante, inclusive, porque ele sequenciou uma coorte bem grande, de indivíduos bem maior do que as coortes geralmente são, e incluiu nessa coorte mulheres e pessoas mais jovens. E ele percebeu que as variantes causadoras de VEXAS estavam presentes também em mulheres e também em pessoas mais jovens. Porém, geralmente, os indivíduos afetados pela síndrome de VEXAS eram homens e mais velhos. Então, é um exemplo de como a idade junto do sexo atuam como moduladores da penetrância. Por fim, falando um pouco do mosaicismo, a gente sabe que o mosaicismo ele pode reduzir ou atrasar a gravidade da doença justamente por não estar presente em todas as células, né? Cerca de 23% dos erros inatos têm algum mosaicismo. Isso já é bem conhecido. E o mais clássico de todos, que foi descoberto já há um bom tempo, é no caso da deficiência de ADA, de início tardio, onde os pacientes mosaico, né, com mosaico, tinham uma melhora clínica espontânea ao longo da vida. E isso foi descrito não só no caso da deficiência de ADA, mas em várias outras doenças, em mutações como NLRP3, STAT3, FAS, entre outros. O second hit que eu citei anteriormente, ele também pode acontecer no contexto, sendo um deles um mosaico. Então, o ALPS pode ser causado por uma heterozigose composta de uma mutação FAS somática complexada com uma CASP10 existente, que é o que esse artigo de 2016 detectou. E, num exemplo de reversão, que é aquele mecanismo que eu falei de back mutation, né, em que a mutação de forma somática é revertida para o wild type, a gente vê isso acontecendo na deficiência de DOC8, conforme relatado por esse artigo aqui, em que metade dos pacientes afetados, estudados por eles, tiveram uma sobrevida mais longa e uma doença alérgica menos grave, porque eles tiveram um mecanismo de reversão somática. Então, embora a suscetibilidade infecciosa fosse semelhante, né, a parte da imunodeficiência fosse relativamente igual, eles tiveram uma sobrevida mais longa. Então, é também uma coisa importante a se considerar. Bom, isso quer dizer, então, que o mosaicismo sempre vai reduzir a penetrância? O mosaicismo sempre vai entrar como algo que abranda a doença? Não, né? Aqui eu trouxe um exemplo, na verdade, são 2 artigos que mostram coisas semelhantes, né?
em que pacientes com ALPS que tinham uma mutação FAS somática somente no compartimento das células T duplo negativas tinham uma penetrância completa, né, uma doença, um defeito completo. Apesar, inclusive, dos níveis da mutação não ser detectada no sangue total. Então, quando foi feito um sequenciamento a partir do sangue total, não foi detectada a mutação em FAS. Mas, quando foram sequenciadas somente as células T duplo negativas, encontraram essa variação essa variante em FAS de forma mosaica. Então, assim, se a variante está afetando o compartimento celular de interesse, né, da doença, também não vai reduzir a penetrância, muito pelo contrário, vai demonstrar uma doença completa. Então, as conclusões dessa conversa são de que a penetrância incompleta, a expressividade variável e até as outras formas de herança não mendeliana são muito mais frequentes nos erros inatos do que a gente costuma considerar. E aí eu posso resumir que são 4 grandes forças que interagem, né, fazendo essa modificação, que é a mutação em si, características dela, o quanto ela é grave, onde ela está, modificadores genéticos e epigenéticos, o ambiente, que vai determinar o espossoma, e o próprio mosaicismo. E esses fatores, eles interagem eles interagem coletivamente, não podem ser vistos de forma isolada, e eles podem acontecer, inclusive, sobrepostos, né? Então, às vezes pode ser bem difícil de identificar. E a conclusão principal, eu acho, que é que não existem regras quando a gente fala de herança não mendeliana nos erros inatos, e sim o que é mais ou menos frequente. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Qualquer dúvida? Primeiro, parabéns, Estrela, de novo. É maravilhosa essa aula, muito bem explicada, muito clara e muito curiosa. E eu vou deixar aberto para as perguntas, se houverem, né? Só queria deixar meus parabéns aqui. Eu não estou Obrigada. conseguindo. Deixa aqui. Eu vi que alguém tinha levantado a mão. Eu queria fazer uma pergunta. Diga quem é. Nossa, Bia. Bia. Ah, Beatriz Todt. Eu. Oi, Bia. Parabéns, Estrela. Foi muito, muito bom. É uma aula que desperta muita curiosidade nossa, né? Em como a gente consegue comprovar tudo isso, porque é o que a gente vê no nosso dia a dia, de fato, na clínica. Eu fiquei muito intrigada, eu vi recente na palestra, agora no LASID, falando exatamente isso que você falou da mutação reversa. E eu falei, gente, como a gente consegue comprovar isso? A não ser que a gente tenha um teste genético e depois refaça. É isso. Você que leu mais, eu fiquei muito intrigada, assim, curiosa mesmo de saber como a gente consegue detectar isso. Eu acredito que tenha que ser feito em dois momentos mesmo. E no caso do mosaico, como ele atinge geralmente subpopulação de célula ou sei lá, um tecido só, né, tem que ser feito talvez um sequenciamento daquela parte só. Então, A reverse mutation, posso falar? pode. A reverse mutation é um mecanismo que explica por que que algumas pessoas, principalmente crianças que são doentes, vão ficando menos doentes até pararem de ficar doentes. Então, eu não lembro qual doença foi a primeira que foi demonstrado esse fenótipo. Então, você tinha uma criança que nasceu e tinha uma mutação, e aí ela parou de ficar doente ali por volta da adolescência e vida adulta, né? E o mecanismo que explicava isso foi a reversão da mutação, né? Que aí é reverse mutation. Isso é o que explica alguns defeitos transitórios da imunidade em crianças que têm presença de base genética, por exemplo. Isso é o que explica a a melhora de algumas doenças de forma espontânea, mas tem que ser sempre em dois momentos distintos da evolução de um quadro clínico. Obrigada. Tem mais alguma pergunta? Tem vários parabéns aqui para a Estrela, que eu estou recebendo aqui as mensagens.
Tem muito complexo, mas estressante para problemas da clínica. Assim, é bem complexo mesmo, mas eu acho que fica bem. A mensagem que fica bem clara é que a gente realmente tem que abrir a mente na hora de pensar em herança genética, né? Muito além das heranças mendelianas. Sim, Parabéns, Estrela. Posso só pedir uma coisa? Depois tem como compartilhar algumas das referências, pelo menos? Porque se foi tanta coisa que é muito interessante depois a gente poder ver com calma, né? Todas essas referências ótimas. claro, com certeza. Tá bom, obrigado. Duas coisas. A Mônica vai colocar no YouTube do Cobay. E, Estrela, algumas pessoas me pediram se você depois pode compartilhar a aula também. Claro, sem problemas. Mais alguma pergunta? Ah, eu, aqui é Leda Sandrinho, tudo bom, Léo? Tudo bom, Oi, Estrela? Leda, tudo bom, querida? Tudo Olá. jóia, parabéns, excelente a aula. A única coisa que fica, acho que para todo mundo, é que, logicamente, a gente tem que pensar de uma forma bem ampla, né? Porque não dá para pensar em coisas tão simples, mas a gente tem uma dificuldade muito grande, na verdade, depois quando você vai lá para a clínica e você não está tão próximo, porque ainda tudo que a gente vai estudar do ponto de vista genético é muito complicado, né? Não sei se vocês têm alguma forma mais fácil por aí, mas aqui em Chapecó fica tudo muito complicado, né? Não sei se tem alguma dica, alguma coisa assim. A gente tem a dica do CNE3I, para o que puder, a gente pode dar um help. A gente tem a jornada itinerante do Cobay, que a gente pode todo mundo ir para Chapecó, comer doce de leite de ovelha. Eu acho que é uma Isso. dica maravilhosa. Também E a gente, acho que sim. e a Tem gente tem a... sorvete também, se quiser, de leite de ovelha, também se não quiser de leite. Porque não, eu acho assim, né? A gente tá Mas eu acho num que nível, realmente, né? Leda, não tem como a gente né? facilitar sem praticar. É muito difícil É, mesmo, viu? isso. E é difícil mesmo pensando, né? Eu digo assim, eu tô com 2 casos, eu vou dar exemplo, de angioedemas, por exemplo. Eu já fiz, inclusive, o exoma, eu fui por todas as, não achei nada. Tenho certeza que é bradicinina, não sei o que está causando aquilo. E daí, né? Onde que a gente para? Então, a gente vê bastante. Uma coisa é que a gente está aprendendo também bastante é que a análise comercial é uma coisa, a análise Isso, acadêmica é outra. isso, A exato. análise de um sequenciamento feito por um médico que não é imunologista é uma coisa, uma Isso, análise feita por um médico imunologista é outra coisa. Então, realmente, isso. eu acho que a gente, por isso que toda vez nessa jornada itinerante do Cobay, eu bato sempre na tecla de que todos nós vamos ter que aprender um pouco mais de mexer com genética, porque no futuro muito próximo a gente vai ter que acoplar isso na anamnese de alguma maneira, Com porque não vai ter certeza. jeito. Exato. Porque a gente ainda esbarra muito nisso, né? Isso que eu digo, assim, a gente tem um conhecimento, acho que o nosso conhecimento aprofundou muito, né, em poucos anos agora, mas quando a gente esbarra ali, tá de frente para o paciente com uma síndrome rara, você sabe que tem, você até sabe que precisa comprovação, começa a dificuldade de conseguir. Comercialmente é isso, você pede lá, ninguém que está fazendo exame te liga para saber, olha, quais são as principais suspeitas, mesmo que você escreva, né, discutir, eu achei isso, será que vale a pena ver aquilo, enfim. E a gente vê que tudo que eu pedi, assim, comercialmente, além de torno que é com um plano de saúde, para o paciente conseguir, depois que consegue, a gente tem pouca resposta, né? Esse é um desabafo, na verdade, mais do que uma dúvida, tá? Nunca desistir, a gente vai ter que ficar Não, reanalisando, não, não relendo, podemos, mas reanalisando, relendo o né, resto de da vez em quando vida. acho que a gente também fora da casinha, fala, não, tipo, não tá fora da casinha, Não, é normal mesmo. não é. Mas muito bom, né? Muito bom, muito bom. Muito obrigada, viu? Imagina. E o Cobay pode ir até Chapecó. Pois é, então, isso aí não está formado, né? Muito que eu encho a sala. Nem que seja com a faca no pescoço de um, só vai ter que ir. Nós estamos todo mundo, a Estrela também vai. Sei lá, vai Com gostar todo daqui. prazer. A gente vai te dar doce de leite de ovelha, a gente vai te dar sorvete de ovelha também. Tem uns, Opa! isso aí. Vai ser bem bom. Ó, a Vivi mandou mensagem. Pessoal, nós temos mais alguma pergunta?
Acho que não, né, que eu estou vendo aqui. Eu vou finalizar, então, agradecer a presença de todo mundo. Hoje nós tivemos um número até expressivo de colegas participando. E daqui uns dias a gente vai mandar os links das próximas reuniões também. E o último COBEI deste ano vai ser na UFSCar, agora em novembro. E vou dar um feedback também. O COBEI foi muito bom em Natal, foi muito bom em João Pessoa, foi excelente lá em Santa Maria. Também gostei bastante dos vinhos e do azeite. Espero que a gente tenha mais passeios maravilhosos. E Recife, então, muito melhor ainda. Mas é muito legal o que a gente está fazendo, o que a gente está construindo. Espero que a gente realmente consiga fazer mais ano que vem, né? E obrigado, então, vou terminar aqui. Estela, parabéns de novo. Muitíssimo obrigado pela aula. Depois me manda o PDF que eu mando para todo mundo também, tá bom? Mando sim, muito obrigada. Eu que agradeço a presença de todos. Obrigada pela atenção. Beijoca, Obrigada. boa noite, pessoal. Beijo.